Fala pessoal, tudo bem? Tivemos hoje aqui o vestibular da FAMERP com a prova que tem as questões de múltipla escolha, prova de química que a gente vai comentar aqui com as questões de 51 a 60. E como é de se esperar uma prova dessa de múltipla escolha, uma prova de conhecimentos gerais, nós tivemos uma prova relativamente superficial, cobrando um pouquinho de tudo aí da química, do ensino médio, né, sem se aprofundar demais e com baixo grau de contextualização. Uma questão ou outra aí a gente vai fazer um comentário um pouco mais crítico, tá? Mas vamos seguir falando um pouquinho das questões. A questão 51, uma questão muito tranquila sobre fracionamento de misturas na parte de química geral, né? Os candidatos tinham que conseguir entender que havia aí a separação de uma mistura sólido-líquido através de uma filtração e depois uma separação entre líquidos, o que exigiria um processo de destilação, de preferência uma destilação fracionada no caso, tá ok? A questão 52, uma questão de conversão envolvendo a teoria atômico-molecular, né? Os conceitos de química moderna, uma conversão aí de quilate para massa em gramas, em miligramas, e a conversão em número de mols de átomos de carbono. Uma questão também bastante tranquila. Questão 53, para não dizer que não há nenhuma contextualização, nós tivemos aqui uma contextualização interessante, a utilização da glicerina ou glicerol, né, mais tipicamente chamado, como agente umectante da indústria alimentícia. A gente fala muito disso, né? O glicerol ele é usado na indústria alimentícia para manter a umidade de alimentos, época de final de ano, agora época de Natal. O panetone, por exemplo, recebe uma adição generosa de glicerol para reter umidade, para ter a massa molhadinha, como o pessoal costuma dizer, né? E uma questão tratando então aqui de forças intermoleculares, né? Os grupos hidroxila do glicerol sendo responsáveis pela atração de moléculas de água e a manutenção da umidade. A questão 54, uma questão de química geral bem interessante, né? Colocando aqui o óxido de cálcio, que é um óxido metálico, um óxido com propriedades alcalinas básicas, sendo um agente aí para retirar, né, do ar, né, alguns componentes de caráter ácido. No caso aqui o dióxido de carbono e o gás sulfídrico, H2S. A questão 55, uma questão que trabalhava com o conceito de soluções, envolvendo um pouquinho de estequiometria, bastante tranquila também, né? Partia-se aí da concentração molar do sulfato de ferro 2 e tinha que se descobrir a concentração em massa, né, em gramas por litro, no caso, de sulfeto de ferro 2 num efluente de rio aqui, né? Num efluente de rio, numa amostra de água retirada do rio. A questão 56, ela é uma questão bem elementar da parte de ligações químicas, né? A combinação entre o cálcio e o bromo, a fórmula do composto iônico formado e a característica de um composto iônico que, ao se dissolver em meio aquoso, vai tornar o meio condutor devido à sua dissociação, né? A questão 57 trabalhou com a parte de equilíbrios iônicos e deslocamento de equilíbrio, efeito do íon comum, né? E além de um cálculo de inox aqui do cloro no ânion hipoclorito, uma questão muito bacana, muito bonitinha, mas bastante simples. Seguindo aqui a questão 58. Nessa questão 58, talvez tenha até confundido alguns candidatos que talvez não tenham olhado para o eixo Y aí com muita atenção, né? Os reagentes A2 e B2 eles partiam de patamares iniciais diferentes, né? Na condição 1 eles partiam de 0, na condição 2 eles partiam de 10, chegando num complexo ativado em mais 40. Então percebia-se que na condição 2 a energia de ativação dada lá por X2 ela era menor do que a energia de ativação dada por X1 no processo 1, né? Então era a diferença do tamanho, entre aspas, da energia de ativação. A questão 59, uma questão de bioquímica, de carboidratos especificamente, né? Estamos pegando aqui a lactose, um disacarídeo, sofrendo ação aí catalítica da lactase, formando 2 monossacarídeos, e aí vale um pequeno detalhe que a gente assinala nessa questão. A lactase, ela catalisa uma hidrólise, então seria uma reação de uma molécula de lactose com uma molécula de água, produzindo uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. Só que a gente encontra a galactose, no caso, que é a estrutura de baixo, chamada substância 2, ela está fosforilada. Isso sugere uma reação de fosforólise e não uma hidrólise, uma reação em que não é a água, entre aspas, que quebra, mas é uma molécula de ácido fosfórico, vamos chamar dessa maneira. As fosforólises, elas ocorrem, né, dentro da bioquímica, por exemplo, a degradação do glicogênio envolve fosforólises, mas a lactase ela não envolve uma fosforólise, envolve sim uma hidrólise. Então, tem um pequeno erro aí na notação, né? Esse grupo fosfato não deveria estar aparecendo, mas ainda assim
daria para responder a questão. De fato, seja hidrólise, seja fosforólise aqui desse disacarídeo, produziria monossacarídeos que podem ser chamados também de glicídios. Então só um comentário em cima dessa questão por conta desse detalhezinho, né? Uma bobagem na verdade. E a questão 60, uma questão bem simples, né? Que colocava aí 2 antibióticos, a tetraciclina e a cefalosporina, e pedia funções orgânicas que seriam comuns às duas estruturas, que eram 2 funções nitrogenadas, função amina e função amida, ok? Tivemos, como eu disse, uma prova bastante superficial, né? Uma prova bem diversa, cobrou vários aspectos da química, mas de maneira bem superficial, como é de se esperar numa prova de conhecimentos gerais. E como sempre, a gente espera que vocês tenham tido aí o melhor desempenho possível, tá ok? Logo aí amanhã a gente tem a prova com conhecimentos específicos, a prova dissertativa, e vamos torcer para que todo mundo tenha um excelente resultado. Valeu, um grande abraço!